Muito bem, mais um Evangelho da Graça. Hoje continuando, dando continuidade àquela mensagem que estamos vendo, a mensagem do Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus capítulo 5. Hoje vamos ler apenas o versículo 19 e 20, onde Jesus diz: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós vimos na semana passada que Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei, ele satisfez a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. O pecado que nos traz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os nossos pecados foram lançados sobre o Senhor Jesus Cristo. E ali na cruz ele gritou que está pago, está consumado. Ele cumpriu, ele satisfez toda a lei. No entanto, o caráter da lei é boa. A lei é boa. A lei precisa ser observada não para a salvação, mas como uma maneira de vivermos, sabendo que nós não estamos mais dependendo de cumpri-la para a salvação. Por exemplo, se eu, e com certeza irei, você também, se eu desobedecer à lei, eu posso ter a certeza absoluta que não estou debaixo da lei, mas o que me justifica é a graça de Deus. Porque, segundo as Escrituras, ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. No entanto, tudo que a lei indica e tudo que as recomendações, que são recomendações das Escrituras, são boas para nós. Você pode, por exemplo, se perguntar, se nós estamos debaixo da graça, por que existe, então, algumas coisas que precisamos observar? Bom, eu costumo dizer que é como se estivéssemos, a nossa vida é como se fosse uma viagem. Você já viajou de carro, com certeza, e o que ajuda a sua viagem? Não são as placas? Portanto, se você, ao viajar, observa ali placas no caminho, dizendo qual é a velocidade, qual o caminho que você deve seguir, os avisos, e segue os avisos, você vai ter uma viagem muito mais tranquila. Por exemplo, se em alguma hora você encontrar uma placa dizendo para não avançar porque a pista tem um buraco. Cuidado, a pista tem um buraco grande. E você ignora aquele aviso e segue com o seu veículo. Isso pode acabar mal. Assim também é o que a lei significa para nós. A lei, as recomendações de Deus, é para que sigamos, para que a gente possa fazer essa viagem aqui de uma maneira feliz, alegre, livrando a nossa alma da dor. Porque Deus, como nosso Pai, não nos quer ver, não quer nos ver, vivendo assim de maneira imprudente. Desculpa a expressão, mas Deus não quer ver nenhum de nós quebrando a cara, porque poderia ter evitado se observasse a sua vontade e não observou. É por isso que o Senhor Jesus diz que aquele que não observa as orientações de Deus e ainda ensina isso, esse é pequeno no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele tem essa essência da justiça que há também na lei. No entanto, nenhum de nós, nem eu, nem você, somos capazes de cumprir a lei. Nós a quebramos o tempo todo. Aí você pode dizer assim: pastor, eu estou lembrando aqui dos 10 mandamentos, tem muita coisa ali que eu não fiz, não. Eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca roubei. Só que o 10º mandamento diz o seguinte: não cobiçarás. Não há ninguém que não tenha cometido todos os outros pecados dos 10 mandamentos, todos os outros
não tem ninguém que não tenha infringido nenhuma das outras normas contidas nos 10 testamentos, através desse sentimento de cobiça. Quantas vezes cobiçamos aquilo que não é nosso? E quantas vezes cobiçamos o erro, desejamos errar? Por isso todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus ele termina dizendo o seguinte, que a nossa justiça ela tem que exceder muito a dos escribas e fariseus. Ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. A justiça dos escribas e fariseus era apenas exterior. Era uma preocupação com a manutenção da imagem. E Jesus vem dizer que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Isso não tem nada a ver, presta atenção, a sua justiça não tem nada a ver com você ter uma aparência de religiosidade. Ninguém tinha uma aparência de religiosidade mais forte do que os escribas e fariseus. Usavam roupas apropriadas para isso, ou roupas chamativas, faziam orações nas praças, davam esmolas e cantavam glórias cantavam glórias para si mesmo. Eram pessoas que observavam os mínimos detalhes da lei, no sentido das cerimônias, dos ritos. Jesus chega a dizer que eles davam um dízimo do cominho e da hortelã que nascia no quintal. O que Jesus está dizendo e chamando de justiça não tem a ver com a justiça dos escribas e fariseus, porque a justiça deles era uma justiça que justificava eles mesmos, uma autojustificação. Jesus está dizendo, não é isso. A justiça de vocês tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. E graças ao Senhor, nós temos hoje a compreensão da palavra que a nossa justiça excede. Não porque sabemos mais a Escritura que eles, ou porque somos mais zelosos em guardar a lei do que eles, não. Mas é pela própria confissão que temos de que a justiça que possuímos não procede de nós mesmos, mas ela é alcançada pela fé e é obtida por aquele que é o Cristo, que se fez justiça no nosso lugar, que é a justiça de Deus para nós, para todo aquele que crê. Eu queria que você, meu querido irmão, se alegrasse nessa palavra, que você hoje pode dizer que a sua justiça excede a dos escribas e fariseus, porque a justiça que você tem não provém de você mesmo. Ela é recebida por fé e entregue a você por meio da graça de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que você e eu, que somos pecadores, pudéssemos ser vistos agora pelo Pai como quem não deve nada. O escrito de dívida que pesava contra nós foi de todo cancelado. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Essa é a mensagem que eu tenho para você, e que você continue conosco enquanto meditamos nessa passagem maravilhosa. Deus te abençoe.